Olá, pessoal, estamos começando mais um Hiroshima Podcast aqui. Literalmente, estamos aqui com o nosso Siqueira Neto. Agora ele é o Felipe Franco, agora é Franco Viana. Franco Viana, Vai ser candidato a Miss, agora que ele vai ser Mister. Miss. Neto, quer apresentar o nosso Então, convidado que nunca veio aqui com a nunca gente. veio no nosso programa. Primeira Então, vez, né? primeira vez dele, então, Adilson. Aí, iniciando mais um Hiroshima Podcast. E já lembrar pro pessoal, esquecer de compartilhar aí no YouTube. Acessar lá o canal do YouTube, se inscrever, ativar o sininho. E hoje aqui estamos com o nosso, que foi a abertura do nosso projeto, né? Projeto foi. Doutor Roberto, doutor, vereador e muitas coisas ainda aí. Está aqui com a gente hoje para falar um pouco mais. Então, doutor Roberto, seja bem-vindo e obrigado por sempre, pela parceria de sempre estar conosco. Então, sinta-se à vontade. É, Pode. eu agradeço imensamente novamente o convite. Estamos aqui para colaborar, para poder alavancar esse projeto, o qual vocês seguem. Então, de parabéns. Inclusive, já ouvi falar em Urucará, São Sebastião. Então, isso é muito importante, você poder levar eh, o, algo que seja útil à sociedade. Doutor, a gente tá aqui hoje agora. Pessoal, a gente convidou o doutor aí pra gente conversar sobre um pouco lá daquele assunto da jovem aprendiz, né, doutor? Mas a gente literalmente estamos aí para que agora a gente vai colocar mais nessa questão do que você tá levando o pessoal lá, a equipe, né, para jogar em Taquatiara, né, doutor? Taquatiara, o campeão. E aí a gente vai bater nessa. Ó, doutor, o senhor quer um café, quer um suco, quer uma água? A gente tem um Bolinho. bolinho aqui. Agora, pessoal, por vocês verem, os nossos convidados aqui vão se infartar na nossa. Coisa tá boa. E aí, doutor, como que tá a situação aí do processo de levar o pessoal para. Então, meu amigo, quando eu assumi o cargo de vereador em Itapiranga, eu acredito que uma das coisas que eu queria levantar a bandeira no município era o esporte. Tanto que eu tenho ajudado essa molecada aqui de Itapiranga, até mesmo jovens de outros municípios que nos ajudam, eh, times que nós temos disputado as competições, e daí nós fomos convidados para o campeonato em Taquatiara, Feras de Futsal, um campeonato muito bem organizado e que nós levaremos dois times representando o município de Itapiranga, Brazucas e o Santo André. E o campeonato ele vai ser sub-17, o campeonato ele é sub-17. E ontem nós tivemos a primeira reunião com a coordenação e fiquei feliz porque eu vi quão é organizado esse campeonato. Muitas das vezes você não está lá pela premiação, você está lá para você competir, para você incentivar a juventude. Essa é a minha bandeira, é poder ajudar a garotada. E daí, quando abriu as inscrições para o Feras Futsal, alguns jovens me procuraram, doutor, vamos colocar o time. E eu prontamente dei minha palavra a eles. Falei, nós iremos colocar sim novamente os dois times, tanto o Brazucas como o Santo André. E daí eu falei com a coordenação do Campeonato Itacoatiarense, ele nos permitiu participar e nós estamos inscritos no campeonato. O campeonato ele vai iniciar dia 2 de julho e irá estrear os dois times, tanto Santo André e Brazucas, pela parte da tarde em Itacoatiara. E geralmente a gente leva os jogadores através do micro-ônibus. O nosso amigo Amilcar, ele é um grande parceirão no primeiro campeonato, né? Só para você ter uma ideia, ele foi muito parceiro conosco. E, e acredito que esse ano também, inclusive, eu já até falei a ele que esse ano nós iríamos voltar ao campeonato. E se Deus quiser, ele vai fechar essa parceria, levar essa juventude para que eles possam
praticar esporte no município de Itacoatiara. Doutor, você falou aí, são dois times, né? É, você faz assim um processo de seletiva ou você já tem assim, esses dois times que já tem, vamos supor, o Santo André já tem a base dele e o Brazucas tem a base dele. Como é assim que é formado? É, na verdade, nós damos sempre prioridade aos nossos meninos de Itapiranga, mas como eu falei no início, também nós temos parceiro de outros municípios, jovens, que também eles gostam de somar conosco, de São Sebastião da Tumã, Urucará e Silves. Entanto que as duas equipes esse ano, elas vão ser compostas tanto por meninos de São Sebastião, Urucará e Silves e Itapiranga. Mas a escolha em Itapiranga, ela é sempre feita através eu sempre observo os jogos. Por exemplo, antes de formar o time do Brazucas e Santo André para essa temporada de 2023 em Taquatiara, eu observei bastante os jogos escolares que ocorreram no município e eu vi alguns jovens se destacando. Inclusive que no Santo André, o nosso goleiro ele vai ser o goleiro que foi o que defendeu Itapiranga no polo. Aí tem também o Nicolas, tem o Juliano, que também defendeu. E tem o Cadinho também que vai participar conosco pelo primeiro ano em Taquatiara. E alguns outros jovens que vêm de outro município, que é nosso parceiro também. Tem o Andrei de São Sebastião. Aí tem também os atuais campeões aqui dos Jogos Escolares que estarão conosco também nos times, que é o goleiro de Urucará, o Anderson, o Pedrinho. Então, é um misto alternativo, como eu falei para vocês. Então é o selecionado da região, né? Do médio baixo. Que a gente pega aqui São Sebastião, Urucará, Silves. Silves também tem jogadores. Tem jogadores de Silves também. E comunidade, né? Assim, que tem acho que umas comunidades que alguns jogadores se destacam. Vamos supor, ou no Madrubá, Santana. Pode só dizer assim que vamos supor, você formou ali o Santo André e o Brazucas. Eu acho que assim muita gente fica com vontade de estar ali, né? Lógico, não pode todos, né? Mas é o que 12 cada time que vai ou tem assim uma abertura a mais de inscrições para cada time? Não, na verdade são 12 jogadores cada equipe que são compostas. É obrigatório escrever apenas 12. É um campeonato super organizado, entanto que ontem na reunião, só para vocês terem uma ideia, uma das colocações que o professor fez foi que seria obrigatório o uso de colete para os reservas, caneleira, uniforme padronizado, meião padronizado. E tudo seguindo a regra. Se caso houver algum tipo de ato que seja contrário ao esporte, é, imediatamente será expulso do campeonato. No caso aí, doutor, o Brazuca, ele, fora você, tem mais um que organiza? O Brazucas é quem me ajuda a organizar é o Roberto Libório, até porque na verdade, eu sou um grande parceiro do Roberto. Ele levantou a bandeira do Brazucas, eu abracei. Como eu estava falando, eu tive uma reunião, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma reunião com o pessoal do handebol recentemente em Itapiranga. E, inclusive, eu frisei para eles que eu tinha apoiado um deputado jovem, porque eu queria que um jovem olhasse por nós aqui no Médio e Baixo Amazonas. E, e daí, graças a Deus, o deputado que apoiei, ele tá nos ajudando. E em Urucará, eu tive essa conversa com um dos atletas de handebol, e ele me falou que sentia essa dificuldade de o handebol alavancar no município de Itapiranga. E eu imediatamente eu falei para eles: eu abraço o projeto, e vocês também, eu abraço. Mas é claro, tem que ter a força de vontade. Porque é disso que eu admiro o município de Urucará. Eu estava conversando com o John, que é um dos coordenadores em Urucará, Nossa. e daí ele me fala que os jovens lá, eles são extremamente dedicados. Você não precisa estar puxando a orelha, ter que estar insistindo para que eles vá para o treino. Eles já sabem o horário que eles têm que treinar, já sabem o horário. Então isso que nós devemos também levar a Itapiranga. Não é difícil você alavancar o esporte Itapiranga. O fato é você também, de contrapartida, poder ajudar aquelas pessoas que estão na linha de frente. Eu admiro, recentemente eu tenho presenciado o trabalho do Leonardo, junto
as crianças que estão ingressando no handebol. Eu fico muito feliz por isso, porque o esporte, ele é algo que ele traz muitos benefícios à juventude nos dias atuais. A gente coloca essa bandeira, né, doutor, que acho que desde o início a gente colocou que o principal é que a gente falou muito da. A gente estava conversando até com a Rubenita, né, que é a filha da professora Benedita, e a gente já levanta essa bandeira, tanto da parte, literalmente, dos professores, do ensino, do esporte também e do empreendedorismo, né? Então, assim, essa questão aí que a gente estava. Aí a gente vai fugir um pouco desse nosso assunto aqui do esporte. A gente queria saber um pouco como que tá a situação lá do, do jovem aprendiz aqui que foi levado lá para a Câmara, como que tá? Então, semana retrasada eu estive na tribuna da Câmara, inclusive eu teci elogios a você e a sua esposa como empresários, porque vocês já aderem a esse projeto e depois que for sancionado pela prefeita, que como eu falei na tribuna da Câmara aos colegas, esse projeto ele é algo que ele vai trazer benefício à juventude. Então não há por que um vereador ser contra esse projeto, porque é um projeto pró-sociedade, é algo que vai trazer benefício aos jovens. Então acredito que os colegas eles irão apoiar esse projeto. Desde já agradeço ao grupo empresarial, Grécia Magazine, porque vocês foram essenciais, vocês motivaram a eu continuar esse projeto. Tudo foi como Deus quis, porque no momento que eu iria apresentar o projeto, eu tinha aquela sensação, será se vai dar certo? Será se alguém vai apoiar? E logo em seguida nós tivemos uma conversa e você falou que você já tinha esse pensamento de apoiar o projeto, porque você dando oportunidade ao jovem, dando o primeiro emprego ao jovem, você está colaborando para que o jovem ele não vá para a prostituição, para a marginalidade, para a criminalidade, para as drogas que infelizmente têm assolado muito o nosso município. Então, como eu falei na tribuna da Câmara, o, o jovem, quando ele tem um espaço na sociedade, quando ele sente vontade querer ter algo na vida com seu suor é gratificante. Você trabalhar para você ter um sapato novo, um perfume novo, poder levar a namorada ou namorado para lanchar. Então, você está colaborando. Então, desde já quero parabenizar ao grupo Grécia Magazine, porque vocês foram uma das inspirações, como eu falei na tribuna da Câmara. Agradeci, por quê? Porque vocês abraçaram a causa, vocês continuarão abraçando e tenho certeza que esses jovens eles ainda vão dar muito orgulho à empresa de vocês, assim como outras empresas no município de Itapiranga que possam contratar esses jovens como jovem aprendiz, até mesmo administração pública, para que eles possam ter qualificação e poder colaborar com a nossa sociedade. Doutor, a gente colocou isso, né, porque isso, querendo ou não, envolve muito a responsabilidade, né? Como você tá colocando aí, em Urucará, o pessoal não tem aquela. Você tá pegando no pé de horário. Isso, o trabalho e a que vem a responsabilidade em si, a pessoa já sabe o horário que ela tem que ir, ela sabe que ela, um exemplo, não vai ter que dormir mais tarde, que ela tem que ir cedo. Uma das situações aqui que a gente está até conversando com o Neto, a gente está nesse projeto aí que a gente botou o projeto MIS para ele ser candidato. Só que eu falei, Neto, é o seguinte, literalmente, como praticamente é a juventude que vai concorrer a ser candidato a Miss ou Mister, né, de Itapiranga, é necessário também a galera, literalmente os meninos, as meninas, estarem com o corpo. Não é só, tipo, achar que 20 dias, 15 dias na academia eles vão conseguir ter esse corpo. Então eu falei, ó, vamos abraçar, vamos fazer isso aqui, vamos conversar com Moisés, né, que a gente tem que ter um personal, uma pessoa preparada para literalmente ensinar a gente da forma correta, como que a gente vai malhar, que é malhar, não é treinar, né? E a gente falou, ó, então, uma das coisas que a gente coloca, a gente hoje, pra gente falar de alguma coisa, a gente tem que ser exemplo, né? Então hoje a gente tá trazendo mais uma vez você aqui, que a gente brincou um pouco, trazendo você aqui porque você é exemplo, é uma pessoa nova, querendo ou não,
como por exemplo o Fabinho, a Manu, vocês vêm surpreendendo cada vez mais quando a gente consegue ouvir a história de vocês, isso serve de motivação, então serve de motivação também pro pessoal. E uma das coisas que a gente abraça bastante é essa humildade que você tem, né? Que hoje você chega lá, ó, fulano me ajuda, Beltrano coloca isso aqui. E hoje a gente fica satisfeito de o senhor estar vindo aqui, a gente coloca como apoiar também uma causa que ela é principal, que é arranjar trabalho para pessoal. Por que que eu estou colocando isso aqui, pessoal? A gente hoje cidade pequena, né? Então já vieram aqui com a gente, já ó, o meu não pode, tal, não sei o que, etc. Aí a mãe dele falou, olha, eu sou mãe dele, eu autorizei, então ele então tá criando responsabilidade. Não tinha essa situação, não preciso hoje chamar ele para tomar banho, para literalmente ir trabalhar. A outra situação que cria esse vínculo. Então, o esporte, não, primeiro a educação, né? Segundo o esporte e o trabalho. Porque eu falo, na hora que ele falou, ó, pô, eu vou jogar em tal lugar, dá pro senhor me liberar? Pode ir, pô, aproveita que quando a tua idade ainda dá, né? Então eu faço uma pergunta assim, hoje, tipo, fora o handball, fora a parte do esporte e do empreendedorismo, o senhor tá se envolvendo em mais um exemplo agora que tá a quadrilha, alguma coisa aí que é festa junina agora, né? Algum projeto, né? Algum projeto de festa junina ou tá ainda literalmente focado agora direto só no esporte? Na verdade, os campeonatos eles estão começando, tanto que vai ter o campeonato itapiranguense aberto, que vai ser jogadores de Itapiranga, Uhum, aí vai ter o Feras Futsal em Taquatiara. Com relação à quadrilha, ontem ainda conversei ali na orla de Itapiranga e eu sugeri lá que fizessem ali entre os bares um arraialzinho e irão fazer. uhum. E com certeza eu irei apoiar. A Vanessa falou comigo, eu falei, claro, ajudo sim. Tudo que for para em prol da sociedade para Itapiranga, estou aqui para ajudar. As quadrilhas, sempre eu tive um apreço pela quadrilha Belíssimas Arraiá, aí tem as outras. Inclusive, foi interessante, um dia desse eu estava lendo o Facebook Uhum. e teve uma pessoa que falou, poxa, eu queria que Itapiranga houvesse um festival de quadrilhas, eu sou apaixonada. E só para você ter uma ideia, eu já morei no Rio Negro, eu morei em Santa Isabel do Rio Negro e lá em Santa Isabel do Rio Negro tem um dos melhores festivais de quadrilha. E Itapiranga, acredito que se a gente realmente, como agente político, como cidadão, a parte empresarial, a gente se unir em prol de um projeto que possa realmente trazer benefício cultural a Itapiranga, por que não a gente não ter também no futuro um festival de quadrilha com, por exemplo, em Santa Isabel do Rio Negro é por bairros, São Judas Tadeu, Centro, então cada bairro de Santa Isabel do Rio Negro ela tem a sua agremiação e é uma festa maravilhosa. Inclusive, ano passado, retrasado, salvo engano, foi a Joelma que foi a atração nacional lá. E eu estava acompanhando também, o prefeito conseguiu uma arena para ser justamente o local para ser o festival de quadrilhas. É Manacapuru que tem, né? Que é a da Ciranda, Ciranda, né? Ciranda. E aqui pra baixo também, né? Que eu vejo Urucará tem uma coisa bem organizada, né? Que é já estilizada, na verdade, né? Aí tem São Sebastião também, que já. Inclusive, hoje o presidente da Franciscano de São Sebastião, ele falou, doutor, você nos ajudou, nos ajude. E hoje, graças a Deus, eu consegui também ajudar a Franciscano de São Sebastião da Tumã. E ele até me falou, se você quiser no futuro, a gente pode lhe homenagear. Eu só fiz risadas, porque eu acredito que há pessoas de São Sebastião que merecem ser homenageadas, mas agradeço de coração ao carinho que eu tenho pelaquela quadrilha de São Sebastião da Tumã. Não sei se vocês já acompanharam, mas a Franciscana é uma das melhores quadrilhas que existe aqui. Vermelho, né? Cor azul. Azul. Rochedo e Franciscano, né? É, Que é Rochedo e Franciscano, Rochedo eles que é a vermelha. são Não sei se tem a não sei rivalidade. se tem uma outra, né? Porque sempre É são só as essas duas. duas É só as quadras. duas que tem? Não, não, são 6 no total, parece-me. Acho que é. A garantida e caprichosa é. É, Falando de garantido e caprichoso aí.
vai dar uma volta em Parintins? Eu estou com vontade. Eu estou realmente com vontade. Desejando. Eu acho que eu acho que eu não tenho mais pique para estar em fila de bumbódromo, isso eu confesso. Mas para ir para Parintins passear, Parintins é maravilhoso. É um município que é maravilhoso. Então eu estou com vontade de estar em Parintins esse ano. Ir na lancha do Brito, bater e voltar no outro dia. Pô, Justamente. assim, a gente não pode entregar muito a nossa idade, mas eu, cara, assim, 4 horas da manhã a galera já ia lá saía praticamente já ia embora pra fila do garantido. O Caprichoso era mais tranquilo, né? E literalmente o cara rodava, que era os 4 dias até esse ano agora que eu tava lendo aqui. Vai ser, acho que é a Silmara, né? E a Ludmilla que vai tocar lá na festa do visitante. A gente ia pra festa, a gente saía daqui, já literalmente tomando suco. Aí chegava lá, tomando suco e amanhecia, ia pra fila já pra fila do garantido. Como a gente era assim, a gente fazia, ó, vamos aqui na porrinha aqui. Quem ganhar, a gente, era uma noite primeiro, era uma noite pro garantido e outra pro caprichoso. Eu ainda participei disso. Aí a gente ficava na fila lá e quando uns iam dormir, aí os outros ficavam lá. E aí quando chegava lá na hora de entrar e falar, ei, esse aqui tá furando fila. Não, ele é meu sobrinho, é porque ele tava aqui e foi embora. Aí todo mundo era primo, irmão. Conhecido. Aí tinha da Cibele, a Cibele Mori, né? Ela é branca que nem esse adesivo aqui. Aí tinha o Elias, que é um que trabalhava com a gente. Era dessa cor, mais ou menos aqui. Aí os dois eram irmãos. Aí o cara olhou assim, e vocês aí, o cara, né, meio chateado, porque Aham. eles ficam, né? Ficam, realmente. Aí, "Ei, esses dois aqui, eles são. Aí era até o nosso amigo, o Cuí. Cuí, eles são meu filho, eles são meus filhos aqui. Só que aí ninguém questionou, não falava nada. Aí depois entrou e Já era, né? Até que se prove o contrário, é filho, é né? filho, Porque é. se de lá pra ir no outro local, acabava o festival, né? Então essa parte é muito interessante. Então essa parte até a questão também você tá falando aí do nosso conhecido aqui, que é o Amilcar, né? Conhecido como o Colhoco, né? Colhoco. Daquela, Etião, o Corinthians tá lascado, tio. Que essa hora já 2 tá a uns 0. 4-0 já. Eliminado. Se for o que se o time fizer o que o Vasco, o Flamengo fez com o Vasco, O né? Vasco, é. Então, doutor, no caso a gente, capaz de a gente, eu também tá pensando já ir ou no primeiro dia ou no último dia, só pra dar uma volta lá, porque se o cara for no segundo, parece que no terceiro, no segundo dia, assim, literalmente não tem mais aquela, tá, a galera acha que tá mais cansada, aí no primeiro dia todo mundo tá no, Tá aí no quando é no pique. terceiro dia, literalmente, pô, a gente já tá indo embora, eu tenho que aproveitar, aí a galera, E existe uma grande ressalva, que antigamente você chegava às 17 horas, a fila do Caprichoso tava bem curta e era Tava. garantido 3 vezes. Hoje em dia mudou as coisas. A torcida do Caprichoso também é uma torcida que agora é escassa para você conseguir vaga. Coisas mudaram. O Caprichoso hoje ele tem realmente uma torcida. O Caprichoso deu uma alavancada nos últimos anos. Você pode observar pelos próprios itens, que são extremamente fortes, os itens do Caprichoso. E com isso animou aos torcedores do Caprichoso de voltar a Parintins. Então, você não, se você chegar às 17 horas, você não entra tanto na torcida do Caprichoso como a do Garantido. A última vez que eu fui foi 2015, 2015 ou 2016. Muita coisa já mudou, né? Tem o pessoal aqui de Itapiranga que, assim, pode acontecer o que for, mas não falta. Tem que ir pra Parintins, né? Tipo assim, ó, já ouvi pessoas falarem assim, ah, eu vou desde 2000 e tal, não falhei um ano. Já eu não, eu fui acho que 2012, 13, 14, eu não fui 15, fui 16 de lá, nunca mais. cara, deu uma amenizada. Deu uma, na verdade foi aquela questão que você falou, foi A a, a, idade, a a idade, vontade já de estar por lá. E é às a vezes É a idade. idade, teve um ano cansaço. que os meninos alugaram o barco, né? Aí estavam forçando, não, pô, bora. Aí, não, pô, não quero. Não, tu paga depois quando tu... Eu falei, mas não dava vontade, não, que... Depois, assim, eu lembro que antigamente, quando eu comecei pra Parintins, é que eu assistia pela TV, Pela TV a TV crítica. Crítica e, pô, dava uma vontade. Aí saía aqui 2, 3 barcos de Itapiranga naquele tempo, né? Aí ficava. Depois, acho que foi bem difícil ir barcos daqui mesmo, né? Pessoal que já vem. Eu não sei como que tá esse ano. Esse ano, eu te confesso, até porque o Santo André ele irá esse ano,
E as passagens já estão praticamente esgotadas. Por quê? Porque o pessoal de Silves estão vindo para ir pelos barcos de Itapiranga. Então, esse ano realmente Já. promete Parintins. O povo de Itapiranga tá animado para Teve ir. aí a coisa 2 anos parado, né? Aí o ano passado teve, né? Na verdade, esse ano ele tá bem disputado as vagas nos barcos. Até porque como o Santo André ele irá e a busca de passagem esse ano ela está realmente prendente. E algumas pessoas até de Silves me procuraram perguntando se teria barco de Itapiranga. Eu falei que sim, que as vagas elas realmente bem Bem concorrido. limitadas. Quem quiser ir, né? Era reserva logo. A gente tava falando da parte do futebol, a gente já tá lá pra indo, Tá já lá em sonhando de Parintins, estar já, em tá vendo? Parintins. Já está em A gente Parintins. começa num lugar ó, que é bem aleatório. Aqui a gente sonha, teve um cidadão que falou que tava doente, que não ia pra Urucará, que não sei o que ele tá. Aí quando eu vi lá no status dele, tava lá. Você tá entendendo? Então, Não, por isso que a gente não fala foi no que. status, não, foi. Eu saí numa página. Não, ele saiu, colocou no status dele. Eu Fui sou ver. testemunha que eu vi lá. Aí eu. E eu fui que eu atravessei, fui atravessar com o pessoal assim, pai, vamos tirar uma foto aí. Pá, tiraram aí. Fui embora quando eu dei. Chegou lá. Tava em Urucará, né? Não dá pra se esconder, não. Hoje em dia tudo é flagrado nas redes sociais, né? Sem querer a gente Sem querer. acaba. A gente voltando para essa parte muito do esporte, né? Falando dessa questão da rede social. Eu tava vendo uma entrevista do Fenômeno, né? Ele falando, ele e o Romário, né? Ele falou que se tivesse essa. Na época que ele jogava o futebol e essa. A rede social e até, na verdade, o smartphone em si, né? Eu acho que literalmente eles iam estar todo o tempo sendo multado, né? Que aí o Romário tava contando que na Copa de 94 ele pulou o muro lá e tal, que aí quando ele voltou, ele chegou às 4 horas da manhã e o jogo era 9 horas. Então assim que o Netinho O estilo. nasceu na época errada, que ele quer fugir, não tem jeito. Ah, E aí o senhor tá fugindo também aí, doutor? Tá? não escapuliu lá pra Urucará? Eu estive em Urucará, eu fui na quinta-feira, só pra vocês terem uma ideia, eu fui no 15, no deslizador. 8 horas da noite eu peguei o deslizador e fui Uma embora pra aventura. uma aventura, se aventurando pelos rios. E aí, mas graças a Deus, eu admirei muito a festa de Urucará, até porque eu não presenciei nenhuma violência lá durante o festejo na praça. E, doutor, eu falando, tocando nesse assunto aí, sabia que, tipo, assim, eu vejo que a galera tá mais com paz, porque até nos jogos, porque até a molecada é cabeça mais quente, né? Não teve essa situação de que eu falei, aí, porrada, Massiva de literalmente porrada, tiro e bomba, que é da, Ludmilla. não, Ludmilla, né? não, não, é é de uma fanqueira aí. Então, assim, hoje eu vejo até na festa, essas coisas, aqui em Itapiranga, eu não vejo, tipo, claro, eu não saio tanto, mas a galera comenta e tal. Eu já não vejo, por exemplo, da Karina lá que ela tá fazendo ali. Eu ainda não vi dizer que teve briga, essas situações aí. Então, até a, a gente que não sai tanto, pelas essas situações também que, tipo, é atrito, né? O cara fica preocupado, né? Pegar uma garrafada, uma situação. Então, assim, eu vejo até tá mais tranquilo o povo. Eu acho que literalmente essa situação aí da pandemia que viram que literalmente ficou muito tempo parado as coisas. E eu até a gente tava comentando muito nessa questão aqui, né, doutor? E as festas, assim, hoje, tradicional, elas se mantiveram. Uma das situações aqui só é de Itapiranga que não, né? Ó, tipo, o festival nosso acabou. Boa. Cunhaporanga também. Teve aquele que era o festival de verão, que todo ano tinha que era. Acabou. A única festa nossa aqui que tá ainda se tornando referência é a festa, é o aniversário da cidade, né? Que é esse mês agora de julho. Agora tem Natura. A Garota in Natura. Ainda tinha que era aqueles festivalzinho que era o Malha de Ouro, que não brincou no Malha de Festival. Ouro, não? Aqui, Brinquei, Palha brinquei de no Maré Ouro. de Ouro.
Imagem. Foi o que? O lado tão. Foi no. Era, eu brinquei, acho que. Cavalinho, Brinquei no cavalinho cavalinho, no também. cheque-cheque e Eu, no eu só surdinho, ia que no era. cheque-cheque. O surdo era feito de papelão. Era só pra fingir mesmo. Era só pra fingir, eu só ia no cheque-cheque aqui. Agora, o que eu brinquei muito em Itapiranga na minha infância foi no cafezinho, que era a professora que coordenava. No É. cafezinho, eu brinquei peneira, tinha peneirada. Tinha Ou aquela. saudade desse. O qual? Tem que. Do cafezinho? Da, É do cafezinho que tá parou do cafezinho. Inclusive, uma das, uma das culturas que nós deixamos de ter em Itapiranga, né, que eu participei bastante, foi do cafezinho, que era coordenado pela professora Emília. Tinha a dança da peneira, a dança do teçado. cacetinho, né? Não, o Saudades, cacetinho era outra saudades. dança. Do cafezinho era tipo. Porque, por exemplo, no caso, a gente. Quer dizer, eu só. Via. Não, eu fui. Eu só ensaiei, eu não dancei, né? Que tipo, que na época que ainda tinha. Aí a época a galera ficou doente, aí eu fiquei doente, aí eu não fui. Mas tipo, era peneira, aí você ia e tal, entendeu? Aí você colocava o café, depois você colocava dentro do saco e batia, assim, né? Aham, Aí da coisa justamente. da última, que já era pra gente sair, né? Que era com teçado, assim, que o cara Batendo. batendo. Eu me lembro porque é isso que eu falo, né? Ter essas nossas lembranças emocionais, é umas lembranças que você não passar do tempo, até do século, se você for um centenário, você vai lembrar ela. Justamente. Agora me pergunta diz alguma coisa de química e matemática que Eu também. não Eu me lembro também, de nada. também sou leigo Lembro nessa. também que tinha as escolas, né? Na verdade era no Mileto, que eu cheguei a estudar no Mileto, tinha o festival de quintal, né? Hoje em dia já não sei se fazem, né? Mas assim, era bem, ó, vai ter festival de quintal. E era na semana, não era no fim de semana. Ó, não vai ter aula amanhã, e por quê? Vai ter festival de quintal. Eu não lembro se era frequentemente ou era só o Júnior, porque parece que o Mileto ele era o único que não realizava a feira de ciências, arte, né? Mas tinha aderido esse festival de quintal, né? Hoje em dia já até feira de artes e ciências é difícil de pessoal fazerem, né? É isso realmente. Mas eu tinha um pensamento que quando evoluísse a sociedade, as coisas poderiam até mesmo se evoluir, mas foi ao contrassenso. Hoje em dia, aquelas brincadeiras que nós tínhamos no passado, elas se acabaram, ficaram no tempo. Só a saudade. Dança do Exatamente. cafezinho. Até na Cidade Baixa, quando eu morei na 15 de janeiro, lá nós tínhamos nosso boizinho lá. Nós brincávamos ali próximo àquela pracinha, próxima à casa da professora Mara. Nós brincávamos de boizinho lá, nós tínhamos nossa brincadeira de quadrilha. E hoje a gente sente muita saudade disso, e muita falta para essa juventude. É o que a gente coloca nessa parte aí, doutor, que a gente sempre trabalhando e tendo pessoas novas para literalmente sempre estar botando esses projetos na frente. Uma das situações que a gente está até conversando, né? A gente está falando aí, eu até tive mais conversa aí com o Alan, com o pessoal aí que está querendo literalmente trazer, não essa parte tipo de bode, mas sim o festival de verão, né? Festival de verão, porque uma das coisas que a gente tem de bom aí da cidade e é literalmente esse balneário, né? Que esse balneário, se a gente saber explorar ele, foi literalmente dado por Deus, uma natureza que a gente não precisava. É 0800. Só nós que tem, diz o cara. Só nós. Então, assim, a gente vai reforçando. Então, assim, a gente coloca principalmente na sua pessoa de estar nessa questão do esporte. Como a gente está trazendo, a gente vai fazer um convite pro. A gente está até conversando também com os outros vereadores, porque, querendo ou não, eles são representantes do povo, eles também conseguem, literalmente, conseguir uma emenda, uma situação para fazer isso aqui, porque hoje, um exemplo, eu falo como empreendedor, né? São poucos empreendedores que eu vejo que vão lá e. Empresário, vamos lá. São poucos empresários que realmente vão dar alguma valor
para fazer uma festa. Literalmente, eles acham que, principalmente aqui em Itapiranga, não vale a pena. Eu escuto muito isso quando o pessoal vem conversar comigo. Eu falo, poxa, aí eu falo, ó, eu entro com X. Ele falou, pô, mas tu vai entrar com isso porque o fulano só vai dar isso aqui. Eu falei, cara, a gente tem que colocar nessa parte. Uma das situações que a gente tem uma cota, né, na nossa loja, e a gente fazer de patrocínio. Porque se a gente for dar patrocínio para todo mundo que vem pedir, a gente acaba literalmente com caixa da loja e não ajuda nem a metade. Então, assim, essas questões que a gente está trazendo você aqui para colocar uma das situações é do esporte. Você está falando hoje literalmente com um cara também que é da cidade, ele sempre apoia também. Teve uma vez lá que tem a questão do gado, que foi o que é da. Até hoje a gente bagunça lá da Reis, lá do Colhoco, né? Ah, sim. Então são pessoas que a gente sempre tem que falar, né? Tem que estar colocando que pra gente que tá aqui da cidade, a gente conhece, mas a galera que tá ali do outro lado não sabe quem é, ou literalmente essa juventude que tá saindo, tá vindo agora, vai Saindo saber da. quem é. A gente vai colocar aí, então assim, ó, a gente falou do Tinão, é filho do Colhoca, que é literalmente corintiano, que o Corinthians dele tá pegando um couro lá no. Senhora. Então, assim, doutor, a gente coloca aí, você quer falar um pouco literalmente, o nome dos meninos que jogam no Brazuca? Sim, só para complementar, né, que você falou com relação à violência, todas as vezes que eu formo time para qualquer competição, a primeira coisa que eu indago a eles, saibam ganhar e saibam perder. Na primeira Copa Feras de Futsal, nós éramos favoritos. Inclusive, se você for ver lá, se você for ver a transmissão lá, o narrador de Itacoatiara de fala, o Brazucas é favorito ao título. Só que não deu, nós fomos vice. E naquilo, alguns meninos choraram, eu consolei, eu falei para eles, a nossa vida ela nem sempre é só vitória. Nós temos que nos conformar, porque tudo acontece como Deus quer nas nossas vidas. Então, esse ano eu já policiei eles. A primeira coisa, eu falei: eu não quero que vocês vão para a quadra levar mau exemplo do nosso município. Ou seja, tá agredindo verbalmente árbitro, tá agredindo verbalmente o colega jogador. Vamos brincar de esporte. Esse Hã? é o essencial, você brincar de esporte. Porque se você for ver a logística para premiação, não vale a pena, mas eu não faço isso por premiação. Eu faço isso para incentivar o esporte no município de Itapiranga. Então, de contrapartida, eu preciso que os meninos que integrem tanto a equipe do Santo André como o Brazucas, eles tenham essa educação no esporte. De serem jogadores para irem competir e não para fazer baderna no município vizinho, porque isso não é exemplo. E na reunião o professor colocou isso, ele deu parabéns às equipes que participaram no passado de Itapiranga, eles falaram, nós convidamos porque vocês foram um exemplo aqui no nosso município de esporte. O Neto, ele sempre tá ali na quadra do Luso, que eu observo, e ele pôde perceber. Eu não sei se ele assistiu aquela final em Sim, assisti. Taquatiara, que foi realmente uma final, E perderam nos pênaltis, né? foi no pênalti. Estávamos ganhando de 4-2, mas conseguiram empatar o jogo. O pênalti para mim realmente é uma loteria. Eu penso dessa maneira. Porque pênalti você vai pro tudo ou nada, não tem jeito. Foi um Ou jogo bom foi ali. um jogo bom, mas assim você pôde ver a felicidade daqueles jovens. E depois da derrota que eles choraram, nós viemos com a Milka no ônibus, foi só festa, foi só alegria, inclusive teve um que falou para mim, doutor, o senhor tá chateado conosco porque a gente perdeu? Eu falei, não, de maneira alguma, eu tô feliz porque vocês vieram competir, vocês vieram, deram o melhor de vocês deram o melhor de vocês e isso foi o importante. Por quê? Porque vocês vieram para competir. E graças a Deus, o Neto é testemunha que em nenhum momento o nosso time ele se envolveu em algum tipo de Confusão. polêmica ou agressão ou de respeito a árbitro ou coordenadores da competição. Então, essa é a bandeira que eu levo. Eu ajudo, eu patrocino, mas eu não quero violência no esporte, porque eu sou totalmente contra a violência no esporte. Então tá parecido que nem o nosso amigo veio, Fabinho. Hum, Fabinho também veio. é contra a violência aqui.
cara pode, acho que, xingar ele de tudo que E ele quiser e fica tá só rindo. lá rindo. Então, Nem... então é como o Dr. Roberto tava falando, né? Que assim, 2019, 2020, quando eles. O Rodrigo Deusomar, vão ver aí, vão dar essa moral pra gente lá em Itacoatiara, eles procuraram, né? E aí, qual é o time que tu indica lá? Porque eu era patrocinador do evento. E sempre falava, ó, eu quero um time de Itapiranga. Foi o que eu indiquei naquele tempo o Brazucas, né? Uhum. Foram lá, fizeram uma bela campanha. E desde lá eles sempre citavam, né? Só que eu sempre falava, eu não tenho um time lá não. Aí mandava pra lá. E eu sempre, onde eles me vejam, né? Eles falam, pô, o pessoal de Itapiranga tem um espírito competitivo bom. Chega com uma sede, compete. Aí os caras, assim, a organização lá estão de parabéns, até pela, como foi citado, eles trabalham com o que eles têm, mas assim, eles sabem organizar um campeonato, né? Então, vou por lá, vai ser final de semana realizado. Será sempre aos sábados e domingo, né? A competição ela vai seguir da seguinte maneira. Ontem foram sorteados duas chaves A e B de 6 times, inclusive eu tava rezando. Agradecer também a Amanda, que ontem estava participando na reunião por mim lá em Taquatiara. A Amanda, ela tem espírito de esporte também. E na hora que eu falei, Amanda, eu não posso ir, você pode me representar? Na hora ela se prontificou aí na reunião, porque era obrigatório, que tudo é muito organizado. E daí eu tava rezando só para que não caísse como ano passado, Brazucas e Santo André na Os mesma mesmos chave. times. E deu certo. Eles fizeram o seguinte, como o Brazucas foi vice e O o Santo time do André. São Raimundo, parece que foi o São Raimundo que foi campeão, não lembro, o campeão do ano passado, sub-17. Foram os dois cabeça de chave, então acabou que o Brazucas ficou numa chave e o Santo André na outra. Mas é claro, eu falei pro professor, eu só quero que o senhor nos ajude para que os times joguem nas mesmas rodadas. Por quê? Porque a nossa logística, ela Então, é, ela é difícil, porque vai só você de uma vez, né, os para ir times. só de uma vez. E graças a Deus ele entendeu essa nossa parte. E eu organizei muito bem esse campeonato para eles. Os times já estão formados. Agora, dia 24, Neto, eles estarão em Urucará, a convite do nosso amigo John. Um abraço para o John de Urucará. Acredito que ele vai assistir essa nossa, Nosso bate-papo aí. esse nosso bate-papo. E e nós já vamos levar as duas equipes para que eles possam fazer amistosos com os times de Urucará e São Sebastião da Tumã, já o Brazucas e o Santo André. E dia 2 de julho, se Deus quiser, eles irão estrear transmissão ao vivo. O professor falou. Inclusive, Adilson, se tu quiseres também nos ajudar nessa parte de poder divulgar o esporte lá em Taquatiara, vai ser bem-vindo, porque como eu falei no início, eu tenho maior admiração pelo teu grupo empresarial, porque vocês são pessoas que realmente gostam de ajudar, e isso é muito importante. E do dia 2 nós iremos iniciar o campeonato. Só para vocês terem uma ideia, já os equipamentos dos meninos já está todo feitinho. Meia, eu tive cuidado de dar meia para cada um. Aqueles que não tinham calçado, eu tive cuidado de ajustar para cada um. Já está tudo ajustado, só vão para a quadra para jogar. Só tem, né, doutor, que a gente brincar, só não pode ter pé de. Os caras colocam pé de jogador, né? Pé de. Pé chulé, pô. Ah, que chulé. Cuidar bem do É, meião, né? tem que. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E não brigarem. Doutor, ia perguntar, assim, dessa parte lá, que são duas chaves, são 6 de cada lado, né? São seis times? 6 times. Aí 3 irão passar, porque lá vai ser o seguinte: 5 rodadas, os 3 primeiros se classificarão para as quartas de finais, Uhum. mata-mata, os 4 irão para a semifinal e, posteriormente, a grande final, que acredito que seja em setembro. No caso aí são 6, aí tipo sai 3, aí vai ter um sorteio ou já é cruzado? Não, já é cruzado. Primeiro com quarto, segundo com. Ele me falou que não seria sorteio, E seria geralmente é o primeiro com o É, último, com o é como ele último, faz aí o assim. segundo vai Pega assim. sempre. o É, É, penúltimo e faz essa o. inversãozinha. E Nunca fazer. é assim, né?
Ele sempre faz cruzado, mas não Cruzado. será sorteio, não. Vai ser realmente uma competição. Inclusive, hoje eu recebi uma mensagem depois que eu postei no meu Facebook. Aí algumas pessoas comentaram: esse grupo aqui é o grupo da morte, que é o que o Brazuca está, que é o grupo da morte. Por quê? Porque existe, não sei se vocês sabem, mas existe uma grande rivalidade entre Urucurituba e Itapiranga no esporte. E para complementar, tem jogadores que foram campeão no Porurucará nos jogos escolares que estão no Brazucas, então o bicho vai pegar. No caso, assim, então, no caso, vai estar participando Itapiranga, o Urucurituba Curitiba. e times de Itacoatiara, acredito Taquatiara, que sim. clubes lá, né? São os clubes. Então são 4 e 2 visitantes, né? São 2 visitantes de Urucurituba e 2 visitantes de Itapiranga. Urucurituba está com 2 times, o Luso e eu não lembro o nome do outro time. Itapiranga está com o Santo André e o Brazucas. Então, de São, fora estão essas 4 equipes no caso, apenas. então, são 12, então, no caso, são 4 visitantes e outros são 8 lá, literalmente E Taquatiara. aí, Taquatiara. Então a gente até fica colocando nessa parte aí, doutor, que a gente brinca lá, que é pé de atleta que a gente fala. É colocar porque eu acho que é importante sempre enfatizar aí a pessoa falar, pô, mas o cara tá falando que ele comprou meião, não sei o quê, não, mas é isso. Porque a gente tá até comentando nessa questão com o Junho também, e eu já participei dessas questões aí, por isso que eu falo, a gente só sabe onde literalmente o sapato aperta, é porque você já aconteceu isso. Tipo, a gente ia jogar bola, literalmente que a gente tá até falando com o do Paulo aqui, o que que a gente fazia? A gente saía do campo e dava a chuteira pro outro entrar, pô. Tu tá entendendo? Então, meião, não existia meião. Teve uma vez que a gente ria pra caramba, que era até o moleque foi com, sabe aquelas meia social do pai dele? Que ele... Pina que só É, escorrega. meia de terno, né? Aí, mas era desse jeito, então assim, e tu sabe que o Curumim viu, É. né? Pro cara, outra coisa não, resumo da história, o Curumim não voltou mais com a meia pra casa, que os Igual meninos... eu com a bota. É, É porque eu, aí, eu tive esse cuidado, na verdade, porque ano passado teve jogador que não conseguiu entrar em quadra porque não tinha caneleira. Então eu tive todo esse cuidado. Eu falei pra eles via WhatsApp nos grupos. Eu falei: esse ano vocês estão todos preparados. Tanto com calçado, tanto com meia, tanto com caneleira, tanto que com equipamento e até mesmo já o colete que o professor exigiu que houvesse tivesse, para os reservas, né? Então esse ano vai ser uma maravilha. E lhe convido, se você quiser ir numa dessas barcas a conosco gente em vai lá. Taquatiara, né, Neto? Vai lá. Eu acredito que é muito importante Prestigiar o. alinhar, conversar lá com o professor pra Agora gente. eu tô igual o Neto agora, que o Neto que ele fala assim, ó, tipo, ó, antigamente vocês me ligavam e eu não atendia. Aí eu falo ao contrário, hoje eu não era um cara tanto de sair, agora eu vou ter que literalmente sair um pouco mais, que eu tava colocando. E hoje a nossa parte de levar a parte de cultura e essa questão aí que a gente já tinha conversado bastante aqui, é que eu quero que, assim, que o nosso podcast ele não pare só aqui. Então, vá Urucará, São Sebastião, Silves, Itacoatiara, baseado principalmente nessa questão, né? Ter pessoas conhecidas. A gente, literalmente, eu sou muito fã, literalmente, de conhecimento. Eu, quando, tipo, por que que eu tô colocando nessa parte? O, o esporte, ele te traz muitos amigos, né? Traz, de verdade. Aí são caras que estão ali, então assim, quando a gente coloca, doutor, nessa parte aí, não voltando muito dessa nossa analogia aqui, que quando a gente sabe, assim, quando a dificuldade que é pro cara, tem gente que tem dinheiro para comprar, mas tem gente que não tem e quer participar, quer estar ali. É realidade. Então, assim, quando você faz um trabalho dessa forma, agregando e literalmente patrocinando, porque agregar é o quê? Ó, galera, eu não quero ninguém brigar. Eu não quero ninguém que seja dessa forma. Se vocês forem dessa forma, vocês estão cortados. Isso é agregar uma situação de uma cultura que é necessário, principalmente no esporte. Eu falo isso porque, um exemplo, quando a gente saía, às vezes, para jogar bola por aí, que a gente tinha também essa parte,
Logo que a gente pensava, se a gente perder, pelo menos na porrada a gente ganha. Pelo menos Aí a saber gente, correr, né? era tipo, o cara ficava assim, falar, porra, se o cara fizer um gol, tá entendendo? Aí a gente vai. Então os caras dá-lhe logo na perna. Era desse jeito. Por isso que eu tô falando. Essa parte a gente sempre, quando era mais, era moleque, a gente sempre saía pra jogar, então essa parte a gente sabe como é. Então por isso que, tipo, agora vai ter também aqui em Itapiranga, vai ser o campeonato de jiu-jitsu, né? Municipal, que ele vai vir aí, a gente vai também patrocinar. Então, como eu falei, hoje a gente já tem nossas lojas aí, já temos as situações. Então, assim, o que que é necessário hoje? O ajudar a fazer uma situação que é divulgar o esporte e trazer pessoas aqui que consigam literalmente ser exemplos e ter essa capacidade de falar, ó, o doutor, por exemplo, no caso que nem o Fabinho, que nem agora a Manu. A Manu é um exemplo que quando a gente botava lá, tava hashtag, de vez em quando chegava a Mano, molecada, ela entende? Então, isso daí, ela não. Como ela falou que ela comprou pizza e tal, que ela falou que esses caras fizessem um gol, mas assim, ela vê que tem aquela situação que ela falava, ó, às vezes a gente tem que tirar do nosso bolso para comprar. E assim como você Justamente. tá fazendo. Então, a gente hoje, a gente nosso, na nossa, nossa nas nossas lojas, como que a gente pode ajudar. É dessa forma aqui, trazendo vocês. Uma das situações aí que a gente também, na próxima vez que vocês precisarem de algum equipamento, a gente consegue trazer literalmente preço de atacado, fazer. Como eu falei agora, não dá para ver, mas a minha área de esporte tá ali. Agora o Neto também, que ele é um falso, que ele falou que tu era Celtic desde que. Celtic desde criança. Mas Vi apenas... pergunta dele. É que eu só vi um jogo, pô. Eu tive apreço pelo time, porque ele tava perdendo e quando eu dei Virou. Virou. 10, 15 bolas, né? Aí ele, não, e tipo, aí pergunta dele se ele sabe o Eu não nome. sei nome de nenhum jogador, não sabia. Então Não. a gente pega essa situação mesmo. Então a gente faz pelo esporte porque tem aquela dedicação. E quando tem pessoas que nem tem a sua pessoa, que a gente vê que realmente está ali, não é pelo mais ou menos para se aparecer, mas sim por amar aquilo lá, ver a molecada se dedicar, ver a situação ali. Uma das situações que eu falei, ó, quando foi o Neto, né, porque eu falo, quem traz toda essa situação, quero agradecer, o Neto, ele tá do meu lado aí, porque ele sempre fala, ó, vai acontecer isso aqui, entende? Por isso que eu até brinco com ele que ele é o xexé, vai tal, tal. Aí eu falei, pô, eu não sabia, quem veio com essa situação, ó, o doutor, ele tá levando aí os times pra Itacoatiara, pô. Aí eu falei, pô, então vai encaixar que a gente está querendo, porque eu já pergunto dele e a gente já vai promover essa situação. Porque a gente trouxe você aqui naquela época como doutor para falar a situação. Agora que a gente falou era literalmente o Robertinho, literalmente como pessoa que tem que Aham. voltar aqui, que aí a gente Obrigado. tem que contar aí as histórias As como histórias do passado, né? que nem do Fabinho lá que eu. Aí, então essa parte aí, doutor, a gente sabe, então a gente estamos aqui para contribuir. Espero que mais uma vez aí que o Brazuca ou então o Santo Santo André André. chegue na final, hein? Topem na final E aí. se top na final. Aí tu vai ter que se Ah, decidir. aí é bom fazer essa pergunta aí. Se for o Santo Se for o André, Santo André e André e o Brazucas, qual é Brazuca, o. Qual que tu vai qual tu vai torcer? Só torcer? vai escolher um. Sem ficar no muro. É uma pergunta muito difícil, eu confesso pra vocês, porque os dois times, eles moram no meu coração, é muito difícil. Eu já pensei nisso, vocês não imaginam como eu já dormi no meu travesseiro. E ano passado quase deu isso, porque quase a final ia sendo do Brazuca de Santo André. Só que o Santo André levou uma virada no finalzinho do jogo, que foi 3-2, mas quase ia ser esse Brazuca de Santo André na final. Então, meu Deus do céu. E também, só eu vou lembrar vocês, também a gente já expandiu o esporte, eu Uhum, não sei se vocês sabem, mas eu vou divulgar. Semana que vem, o uhum. Santo André está participando da Taça Manaus de futsal. Sabe quem vai jogar de Itapiranga? O Wendel, o Alessandro. Eles estarão com o time de Itapiranga representando o Santo André na Taça Manaus. Então, já expandiu o esporte para Manaus. Nós iremos participar na Taça Manaus só com a equipe do Santo André. O Brazucas, eu tenho planos também para levar no campeonato em Urucurituba, que nós também fomos convidados pelo secretário. E eu falei para os meninos, eles falaram, doutor, a gente quer botar um time de Itapiranga aqui em Manaus. Eu falei, então formem, vocês são de Itapiranga, vocês são representantes.
E então o Santo André, ele está na Taça Manaus e vai estrear semana que vem. Inclusive eu vou divulgar no meu status, no meu Instagram, Facebook já e Neto, e a gente tem que fazer um desafio pro nosso amigo empresário aqui, né? Para que se a final for Itapiranguense, nós queremos ele lá em Taquatiara torcendo Exatamente. conosco, para ele sentir a Pra vibração, ele ver lá como que é o caldeirão como é o lá. caldeirão em Taquatiara, e até mesmo E conhecer o assim, professor lá, que é gente que a boa. gente tem uns projetos lá, né? Os caras são gente boa. Aí eu tô imaginando aqui, porque assim, o público itacoatiarense vai Santo André e o Brazucas pra final. Eles vão escolher um time pra eles ter raiva. Que é pra poder eles torcer pro outro. Se o menino tiver o Justamente. cabelo ali, tiver um gaiato num time, eles vão torcer pro outro. Aí eles botam pra. E eles vão, viu? Mesmo E que a eles final não enchem seja. a quadra, então. Mas aí, qual que o senhor vai torcer aí? Fugiu da pergunta, né? E aí, O, pessoal, o que vocês acham? Bota aí no comentário aí. Qual será que se chegar na final aí, Brazucas e Santo André, pro qual time é que o Dr. Doutor- Roberto vai torcer? Eu acho que pro Santo André, né? Eu acho. é o nome, É, é o homenagem ao Como? nome do barco, né? Santo eu, André. E já teve, né? Eu lembro do equipamento que tinha um verde, não sei se era time ou era casual que representava naquele tempo, que era o Santo André, verde, né? Aham. Então eu acho, olha, já acho que é o Santo André que ele vai torcer mesmo. Já o eu, Brazucas, Chidinho. eu coloco, né, doutor, que a gente coloca nesse tipo de projeto aí, assim, ele é bem fundamental quando a gente vê a paixão do cara lá e fala, pô, só de vocês estarem aqui falando, entende? Aí o cara fica imaginando lá na frente. Falei, pô, se realmente tiver a final, a gente se compromete a gente ir. E literalmente uma coisa que, assim, pra quem me conhece lá atrás, eu sou muito barulhento. Eu gosto de literalmente dizer, cara, lá vem um homem do foguete. Se tem alguma coisa do foguete lá, a gente vai soltando o foguete daqui até lá, mesmo perdendo ou ganhando, mas eu aceito o convite, quero estar nessa situação, se tudo der certo, ou que seja os dois na final. Aí chega lá, a gente tira no par ou ímpar. Aí, ou então a gente faz que nem do Caprichoso Garantido quando a gente vai. No primeiro tempo a gente torce pro Santo André e o segundo a gente torce pro Brazuca. Né? A gente joga. Exatamente. Aí a gente fez nossa parte, né? É, Torceu pros dois, aí não sei quem que vai ganhar. que tipo, a galera aqui. Porque assim, mais uma vez, assim, pra quem torce, um exemplo, eu sou um torcedor que agora eu sou mais tranquilo, entende? Mas eu sou muito um torcedor assim que vibra. Uma vez tem um campeonato que teve dos meninos que foram jogar em Taquatiara. A gente trabalhava de táxi. Aí o Lucas tava jogando pra lá, os meninos estavam jogando pra lá. E a gente foi, pô. Cara, só a gente lá e barulhando lá. Aí tem aquela situação de a gente pegar a garrafa e bater, né? Porra, os caras foram lá. Pô, joga essas garrafas aí. Pode. A gente triste jogando mais, então já que eles vão poder fazer a gente ficar calado, a gente gritar lá, a gente acha que eram uns 12 mais ou menos, 20, fazia... E vocês observaram a final que houve aí da molecada no ginásio, que o portão não tinha mais. Eu estava ao lado da prefeita Denise e nós. Quando aqueles meninos foram campeão, nós choramos de tanta felicidade, porque não tem preço você ajudar o esporte. E falo para vocês com toda autoridade, eu não faço isso em ano eleitoral, porque para mim, você fazendo em ano eleitoral, você está sendo imoral, você só está iludindo essa juventude. Eu não faço. O Neto é testemunha, você é testemunha Não, tá desde, desde, escutando aí? desde o meu início do meu mandato, eu levantei a bandeira do esporte, eu tenho continuado. Existem as nossas dificuldades, mas a gente tenta sanar Deus tem colaborado, e às vezes no momento de dificuldade, Deus abre as portas, a gente consegue. E quem sabe na final, se for Brazuca de Santo André, a gente pode pegar o barco Santo André e E ir pelo pra Rio, Rio. né? Chamou o DJ Pipoca pra tocar lá. Pronto. Pronto. Ele não vai Bora Não querer. vai, convidar, não. bora, Ele bora não convidar o gosta disso daí, não. Pipoca. É. Eu não gosto. A mamãe, ele é meu irmão, tá, pessoal? O DJ aí, pipoca lá, e a mamãe fala: Esse Júnior, aí ele fala: Eu não sei. Ele vai tocar de graça, ele passa a noite por aí. Então, assim, é que nem no teu caso, ele gosta disso. Então, não adianta nem convidou, ele vai mesmo. Então, a gente coloca também uma situação, olha, igual o Neto. O Neto, ele vem para candidato a vereador, agora é prefeito. Olha aí, tá vendo, Neto? Tu não pode estar querendo só ajudar, pô, na época de... Só no outro ano, né? Não, é outro É. ano que a gente... É outro ano já. Olha aí, Já é Chegar outro lá, né? ano. já Tocar, não, tá... que você
Toma aqui uma bola, toma É, aqui um. E se essa bola meu furar, já, né? querido, Meu né? amigo, aquele É, tapinha no olha, ombro. Mas eu confesso para vocês, essa juventude de hoje, eles são disciplinados. Eu lembro-me que na eleição passada para deputado federal estadual, eu nem precisei procurá-los, eles chegaram comigo. Nós vamos apoiar os seus candidatos. Se o senhor está apoiando eles, é porque eles são pessoas que vão nos ajudar. Um reconhecimento, né? E é isso que eu estou falando. Graças a Deus, o deputado Thiago Abraão, ele tem nos ajudado. Ele contribuiu dando bola, ele contribuiu dando logística para levar a molecada lá para o intercâmbio que houve. Nós fomos em Brasília com a prefeita Denise e de lá nós fomos ao gabinete tanto do Adair Filho como do Átila. E o Adair Filho, um dos pedidos que eu fiz a ele publicamente ao lado dos colegas vereadores da prefeita, deputado, não esqueça de Itapiranga, não esqueça de Itapiranga, porque se o senhor fizer um pouco por Itapiranga, aquele povo nunca vai esquecer. O senhor é jovem, o senhor já foi prefeito, o senhor conhece a dificuldade do interior. Então, lembre de Itapiranga, porque, querendo ou não, o senhor teve voto em Itapiranga da juventude. A juventude acreditou no senhor como jovem, assim como o Thiago Abraim. Então, isso é fundamental. E também, só para indagar, como eu via, como eu via uma deficiência no handebol de patrocínio, como eu via uma deficiência de patrocínio no handebol, eu me comprometi, tanto no feminino como masculino, vou fazer a doação de uma bola de handebol. Eu até brinquei com eles, eu vou fazer de uma bola boa. Falei, Henrique, olha uma bola boa, que é para dar uma bola boa para cada competição. E de contrapartida também nós vamos fazer também a doação de equipamentos, tanto para a seleção feminina como masculina de handebol, para ninguém sentir Sumindo. preconceito com outro esporte ou achar que um é melhor que o outro. A gente tem que levantar a bandeira do esporte, seja em qualquer área, seja na luta, como você falou, seja no futsal, seja no handebol, no voleibol, e algo do que seja útil à sociedade. a gente coloca nessa página, doutor. A gente fica assim, até lembrando um pouco da nossa infância. É, como você falou, assim, tem pessoas que assim, a gente ia jogar por aí os caras chegavam, ó, eu vou ser candidato, mas tal, eu vou ajudar vocês com tal coisa, e tá bom, quando chegava lá na frente, cara, Nada. nem bola, nem nada, aí os caras, pô, e aí a gente vai, não, e nem adianta a gente ir que não vai ter. Já não teve naquela hora, né? Depois que. Então, É, assim, hoje, doutor, a gente vê dessa sua luta, espero que você na época da candidatura, esteja aí e a pessoa que está realmente do seu lado, como você está colocando aí, que veja, e você não tá ali só, literalmente, como uma estátua, né? Vamos colocar assim. E tá fazendo muito eh, projeto, ajudando, e fora a época de campanha. Então, isso que a gente coloca aí. Uma das situações aí que a gente tá vendo muito nessa parte, como eu falei, a gente se lembra, a gente vê essa parte aí que a gente sabe como que é, né? Mesmo a situação como eu falava, graças a Deus, meu pai e minha mãe sempre deu tudo, não do bom e do melhor, mas sempre ajudou a gente que a gente poderia. A gente não tira as melhores society para jogar na quadra, mas elas davam. E as pessoas que não tinham falavam, os caras, e aí a gente vai? Cara, a gente vai porque a gente tem que ajudar, porque, um exemplo, a gente é de campo, que era futebol, a gente era uns 14, 15, 16. Então, assim, de 16, só literalmente 6, 7 tinha pra comprar, e o resto não tinha, pô. No entanto, que a gente acabou de dizer, que na época que a gente jogava, pô, a gente tinha que tirar a nossa chuteira pro outro sair, quando ele entrava, a gente dava pra ele, pô. prestado. Então, quando a galera ia, aí desses, A meia, como que é? não era nem a meia, pô, era literalmente a chuteira, era maior, assim, no pé ficava na folga, pô. Então, quando você faz isso aí, você contribui muito para a sociedade, para tirar a molecada e ver ter outras visões, ter visão. Então, a gente colocando aqui, você já está ajudando aí com a, com a bola de handball. Então, a gente foi o masculino, o feminino, foi os dois. Os dois, eu me comprometi com os dois. Então, a gente já entra com mais duas também aí.
Diz a coisa, a loja Grécia Magazine já, de intermédio da sua pessoa, a gente também coloca, porque a gente jogou bastante handball também, eu gosto. A única coisa que eu nunca fui bom mesmo, acho que em nada. Eu Jogou era só, tudo e não. era só o normal. Eu tenho certeza que os atletas do handebol, eles vão agradecer de coração a você como empresário, a sua esposa, ao Grupo Grécia Magazine, porque eu fico muito feliz quando você diz que irá fazer também essa doação. Por quê? Porque você está ajudando. De tijolinho em tijolinho, você vai construindo aquilo que você quer, né? Então, Henrique, olha aí, ó. Deu certo aqui, ó. O empresário, nosso amigo Adilson Tatical, irá também doar uma bola de handebol feminino e masculino É para a vocês. loja Grécia Magazine que vai doar pra É lá. a loja Grécia Magazine, o grupo, A gente fala que a gente é uma roadster, é uma uma roadster. roster. Então, doutor, por que que a gente faz isso? Eu sempre falo para os nossos colaboradores que a gente tem que fazer é de coração, sabe? Teve uma vez que veio um cara aí a gente tava lá na frente, a gente sempre reunia o pessoal pra gente comer alguma coisa, e aí o cara veio, pô, eu queria dinheiro pra isso e tal, tal, e não sei o que, eu falei, não, não vou dar não. E aí, os meninos ficaram olhando, aí eu deixei o cara embora e tal, falou, ó, uma das situações, a gente como empreendedor, a gente tem que prestar atenção em cada detalhe. Vocês viram como ele veio aí? Não, tal, 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 sim. E aí, o que que vocês acham? Vocês acham que ele ia pegar esse dinheiro pra fazer o que ele tava falando? Não, pô. Ele ia pra beber, o cara veio. Pede de cachaça. Falando que era dinheiro pra comprar comida pra família dele. E quando eu falei, não, vocês viram o que ele falou pra mim? Jogou praga, pô. Então, assim, essa parte aí que a gente vai detalhando, assim, e pessoas, como eu falei, como você, a gente sabe que vai ser remetido. Literalmente, a gente tá investindo ali, literalmente. Vamos colocar aqui investindo não, que a gente não é nem a palavra correta. A gente está ajudando, estamos se ajudando aí, porque você está fazendo o que a gente está fazendo aqui, você está fazendo muito mais lá, né? Que é Hum. uma multidão. Então, essa é a situação que eu falo, a gente não está aqui literalmente para colocar e se promover, mas sim para literalmente ajudar o pessoal que realmente precisa, que está ali na dedicado, e a gente, como eu acabei de falar, já passei bastante por isso. Pra gente querer jogar, a gente não ter uma bola boa, às vezes a gente fazia uma. Não sei se você já colocou que a gente. Bora fazer uma inteira, aí era R$ 1, 50 centavos, Puxava. 25. Aí quando inteirava a mala, mano, não dá pra comprar uma bola top, mas a gente aí. Eu não sei se vocês chegaram a participar, mas eu já tive bola feita de papel. Eu acho que vocês já tiveram, mas A eu gente tive na minha época. Nós não tínhamos condições de comprar uma bola de couro, de salão. Nós fazíamos de papel. Enrolávamos vários papéis com fita e era a nossa Tá bola. gomada ali, né? É interessante, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, Deus nos abençoa e a gente tem condições até mesmo de poder colaborar. Eu colaboro porque eu de coração, de né, velho? coração, não para me vangloriar, como eu falei, porque se eu quisesse me vangloriar, todo dia eu poderia estar, eu vou, eu faço a divulgação, por quê? Porque tem pessoas que até no município falam, poxa, eu quero ir assistir os jogos, eu quero participar. Então, isso para mim é o importante. É importante. A gente já está em Taquatiara. Se a gente for campeão em Taquatiara, a gente vai participar em Manaus. De Manaus, os meninos podem até ir para outro estado e lá tem olheiros. E quem sabe, a gente nunca sabe. Um menino daqui de Itapiranga, por que não pode ser um jogador lá em Curitiba, lá no Rio No Grande Rio, do no Sul? Rio pra jogar no No Mengão. Rio, olha, aí tá vendo? Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Tá aí um exemplo, o jogador do Flamengo era do ABC lá. Hoje em dia é um dos maiores jogadores que existe no Flamengo. E as entrevistas deles, as entrevistas que ele dá ali no Flamengo é muito interessante, porque ele sempre frisa essa parte que ele veio de baixo com humildade e ele dá incentivo aos jovens, seja lá de onde você seja, mas eu tava assistindo o dia desse o esporte, que eu gosto muito, Zona de Esporte, e eu juro pra vocês que eu não sabia que o Rony era paraense. O Rony é Não paraense, sabia, né? né? Eu É o fiquei. Rony, o Felipe, o Ganso. Ganso. Ganso, ele é paraense. Então Teve é interessante, aquele. por que não do Amazonas, né? Por que não O do Amazonas? doutor, tipo, a gente uma das situações que a gente fala, assim.
Hoje o amazonense ele é muito forte numa situação que a galera não bate mais desde do Pride, do UFC. Hoje o amazonense tem um cara que ele fala que o amazonense ele tem 4 pulmões e dá pulmão de cavalo ainda, pô. Porque, assim, hoje os caras são brutos, tanto no jiu-jitsu, tem muito amazonense que tem academia fora, essas situações aí. Então, assim, eu vejo assim, que cada estado, ela tem, literalmente, essa parte do esporte, né? Então, assim, hoje o único que, por exemplo, não tem muito nessa nossa situação mesmo, que é o futebol, que a gente ainda não tem um. Mas, assim, eu já vejo muita questão do Amazonas, principalmente porque a gente é um estado pequeno, né? Se eu não me engano, parece que a gente tem o quê? 7, 8 milhões de habitantes? A gente chega a isso, mais ou menos? Não, né? Eu acredito que não, não. Porque em Manaus é 3 milhões, né? Uhum. Eu acho que se somar tudo dá uns 5 É, milhões. dá 5 milhões de coisas E, interiores. e se eu não me engano, no Pará é 14 milhões, pô. Então É. é a proporção. É, O expressiva, né? tem uma proporção que o cara fala, para cada um craque que nasce, por exemplo, no caso o Neymar, é para cada 50 milhões, né? Então, assim, nasce um Neymar a cada 200, nasce 4 Neymar para 200 milhões de habitantes. Então, a mesma coisa é o esporte, né? Tipo, no entanto que eu gosto muito dessa analogia, eu gosto muito de números, que é a família Grace. A família Grace, eles são grandes, são numerosas, essa é a palavra correta, que, tipo, quanto mais filho você tiver, um desses filhos, ele vai ser campeão. No entanto que os caras são 12, 15, 20 filhos. Então, a gente tem certeza. Hoje, até a Manu tava falando que tem já umas pessoas lá que já estão sendo no atletismo, né? Que Ah, tá pirando. Então, por isso que eu falo, o amazonense aqui, ele tem literalmente esse gás, pô. E os caras até, uma vez a gente tava em São Paulo, pô. Aí falaram, vocês são da onde? Ele falou, ó, sempre a gente fala, a gente é do Amazonas. Vocês são de Manaus? Eu falei, não, interior do Amazonas, de Itapiranga. No entanto que a galera sempre coloca pra gente que, tipo, quando eu faço ligação, aí fala, e aí, Itapiranga, como tá? Aí, tipo, principalmente do nosso sotaque, né? Que já ou é paraense ou a gente é amazonense. Ele já sabe. Aí ele falou, ó, a gente é da Amazônia. Aí eu tava falando, né? A gente tava de negócio a gente fez escala em São Paulo a gente ia pro Rio. Aí o cara falou, pô, e tal, não sei o que. Era até na época do Rony, que era o cara que. Aí eu tava com uma camisa dele, né? E não era o Rony jogador, o Rony É. lutador. Aí o cara falou, cara, o amazonense, cara, não tem igual não. Esse cara tem uma força e um gás, bicho. Falou, pô, esse cara não existe não, pô. Tu tá entendendo? Então a gente tem essa situação hoje. Então hoje a gente é valorizado também muito nessa questão do esporte, do jiu-jitsu, tem uma situação agora. E a gente vai colocando muito nessa questão que a gente vai conversando e a gente vai colocando, principalmente hoje, assim, aqui o nosso esporte. Nosso esporte hoje ele tá sendo muito valorizado, pô. Tu tá entendendo? Porque eu vou lhe falar aqui, ó. Eu bem direto. Eu voltei para Itapiranga, então vai fazer 12 anos. A gente saiu para trabalhar, voltamos para cá para empreender aqui 12. 12 anos. Quando a gente voltou para cá, não existia essa situação. Olha, um exemplo agora, ó. O Cruzeiro, o Ipiranga, o Cruzeiro ainda tá ainda, que aí o Jó ainda tá ali na luta, Tá na luta. tá sofrendo pra caramba, mas tá tentando, mas o resto acabou, pô. Eu não vejo mais, tipo, tinha que era o Torino, que era dos Gama. Eu não vejo mais também o Santa Cruz, que era o pessoal da Mata. Então, assim, essa parte do esporte, ele foi, mas agora eu já tô vendo que já tá, principalmente na questão do handball, pô. Esse trabalho aí que o Leonardo tá fazendo, que é o paneiro, é satisfatório, pô. Às vezes eu via comentário que às vezes os caras falavam bem assim, porra, o Leonardo parece que os caras só tem handball, no futsal os caras não dão óleo. Mas é aí que tá, você hoje tá colocando essa parte aqui. E outros estão vindo, tá até comentando com o Cauã, que ele botou também um time, né? Aí ele me mandou uma mensagem lá, eu falo que eu não sou pai dele, pô. Eu falo que eu sou amigo dele. Então tudo que ele puder, eu vou sempre estar ajudando ele aí. Só que eu sempre vou falar o que eu achar que é correto. No entanto, que quando ele foi pra jogar em São Paulo lá, ele falou que foi no Santos e tal, ficou lá, eu falei, ó, quer que eu te fale uma situação? Cara, deixa que tem que voltar, pô.
Porque, por exemplo, não deu certo, então a gente tem que literalmente baixar a cabeça, respirar fundo, bater literalmente a poeira que foi que a gente caiu e já partir para outra coisa. Então, assim, por que que eu tô colocando essa parte aqui, ó? Aí ele é uma coisa que ele ama, pô. Ele nunca vai deixar de ele estar colocando. Eu falei, ó, faz isso aí e tal. Aí eu, pô, o senhor vai, dá pra me ajudar? Eu falei, sim, eu te ajudo, mas não, o senhor quer que coloque aqui o patrocínio? Não, não quero que coloque, não. Coloca da tua marca, faz o teu, diz o Tirolipa, faz o teu nome, abestado. Tu tá entendendo? Então é dessa forma, é diferente com você aqui, porque hoje, um exemplo, doutor, a gente sempre coloca, assim, ó, hoje a parceria que eu quero ter com você, que eu sei que você hoje faz por amor. A gente olha que, quando o Neto perguntou se tu ia torcer pro Brasil ou pro Santander, deu uma lagrimada. Assim, Me, aí, me, me se a dá logo, lágrima é de felicidade, me porque dá ter logo, dois times numa final, me dá logo um tiro, ele quase ele eu acho vai. que na final ele nem mais vai pra lá, que ele já sabe que ele vai ganhar. Mas isso aí que eu tava falando, se tudo der certo, a gente vai lá, assiste essa final aí, e aí a gente tira que nem a gente fazia pra ir pra... Ó, porque quando a gente chegar na festa do visitante lá, aí a galera tá tudo animado, tudo, diz o cara, tudo danoninho na mente. Aí, pô, e aí? Agora a gente vai sair daqui, a gente vai ter que ir pra fila. Então vamos fazer o seguinte, bora pegar a pincha, a gente jogava a pincha pra cima, só que não dava certo, que os caras roubavam pra porra e chutavam a pincha, porque dava, virava do lado e tal, que não era, porque a gente não tinha moeda, que tava, a galera tava tudo liso. Era um churrasco Um pra te churrasco ver, pra dividir. pra te dividir. A gente era feliz com Era pouco. 5 pedaços, né? Aí tal, então bora no 0 em 1, tá, 0 em 1, aí 0 em 1, aí chegava, aí, pô, a primeira noite garantido, segunda noite caprichoso e a terceira a gente ia pro garantido de novo. Aí quando era no outro ano que a gente ia, aí o que que Invertia. acontecia? Invertia. Caprichoso, garantido, caprichoso. E às vezes, tipo, tinha uns que nem ia pra fila com a gente. Então é essa parte aí que eu falo que vale a pena, porque a gente com pouco que eu tá falando ali, a gente era feliz, pô. E é isso que a gente tem que recordar. Como eu falei, meu pé de meia já tá literalmente quase feito. Já dá pra mim literalmente agora viver um pouco mais. Agora é a hora de a gente fazer essas situações aí. E diz a coisa, se Deus quiser, doutor, se um tiver lá na final, os dois estiverem na final, a gente vai daqui do Santander, leva o DJ Com o aqui. DJ, É, Jorge, DJ Jorge Muita festa na mas vai ida e ser muita difícil comemoração na na volta. vai volta. ser difícil fazer ele, cara. É, Agora eu vou, agora se for Santo André e Brazucas, eu realmente vou me esconder, eu vou ficar no meu cantinho lá, calado. Com seguranças, porque a torcida vai é. agredir verbalmente de todas as formas. Mas diga-se de passagem, eu tenho certeza absoluta que se a final for itapiranguense, o povo de Itapiranga vai para essa final. Vai. Podem ter Vai, certeza. vai. Ainda mais se tiver o barco ainda. Dava ali que se o cara falar, DJ, toca pra gente ir daqui pra lá, ele falou, que horas que a gente sai? É assim que ele é tão difícil pra essas situações, né? E eu quero contar com a parceria de vocês também, se vocês puderem divulgar sempre Não, marca nós, né? É. Marca. Pode jogar no peito, né? quando houver os jogos, eu vou fazer as fotografias dos meninos lá, vou marcar vocês para vocês ajudarem a divulgar, para que a gente luta. divulgando é importante, porque É. você vai já incentivando outros jovens poxa, ano que vem eu vou me esforçar Ó, para mim estar no Brazucas. eu vou dar um exemplo bem direto. Eu não sabia da situação, eu já tô ajudando pelo intermédio dele. Entendeu? Então, intermédio de a gente divulgar, as outras pessoas vão aparecer. Então, um exemplo básico, hoje sempre é agregar essa situação que a gente sempre falou, que o Hiroshima Podcast é para isso aqui. Para divulgar, ajudar, tá sempre essa parte. Então, pessoal, a gente já vai fazer também um pouco do Jequiti, já pedir se inscrever para te casar É. logo. Chegar aí aos 1000 inscritos aí pra A poder gente já casar teve logo isso aí. dois hoje. Já é o quê? Se inscreveram mais dois. Então a gente já bateu os 300 aí. Falta A gente pouco tá em pra chegar, 307. pra chegar nos 1000, falta pouco. Então, aí, mas a gente já vai ter aí dois times, né? Aí vão se É. inscrever, então dá pra tipo, fazer Mas uma tua família não quer que tu case, não. Que É ele que não ainda não se inscreveram. inscreveram. Só a família do Neto é 800 mil. O ruim é na hora de partilhar, né, Neto? É. Acho que aí acesso vai pra outro. O link vai pra outro canal que. Então
Também não esquecer dos nossos patrocinadores, né? Estilo Geek aqui, que tá aqui hoje. Grécia Magazine. E o MM9. Nosso MB personal que tá deixando essa semana aí. Filho Eu tô novo. direto no Torcilax, que depois de 4 anos voltei pra academia. Querendo fazer 4 exercícios num dia não dá. Então, mas é isso aí. Então, Quem sabe, né, Neto, a gente não possa até, mais próximo até mesmo convidar lá o professor, o foi- Feras Futsal, sim, Deus Omar, o Deus Rodrigo Omar, para que Xavier. ele possa. Aquele homem é sensacional, ele ama Eles, esporte de eles verdade. fazem, assim, são pessoas que, como quando eu tava mais em Itacoatiara, eu contribuía, ele não vai deixar eu mentir. Era com muito ou com Cadê pouco, o... sempre falava ali. Rodrigo, ele se diz, ele conhece a minha pessoa, então faz de coração. Não tem estrutura, como eu te falei, né? Mas ele procura fazer alguma coisa organizada. E são pessoas assim, que a gente pode contar com eles a hora que quiser. Eles têm um projeto lá, o Deus Omar, ele é um cara que ele trabalha igual você, doutor. Que assim, os atletas deles têm que andar na linha, se não der, tanto é que dá resultado pra ele. E dentro de Itacoatiara, a maioria dos atletas querem estar com ele. Tanto é que ele tem também 2 times. Quando tem um campeonato, ele tem os 2 times. Então, ali o pessoal do Luso, o Dibinho lá da organização, o Cezinha. Assim, o pessoal que eles não estão muito ali, eles não aparecem muito, né? Mas eles estão ali por trás do esporte taquatiarense, eles investem mais sempre o pessoal até 17 anos, né? Então, eles são pessoas excelentes. Eu sei que eles vão querer estar aqui com a gente em alguma oportunidade, né? Como a gente vai estar lá, que vai estar a final dos 2 times aí, a gente já bate um papo lá com eles lá. E a estreia do goleiro que foi o goleiro de Itapiranga no Polo, ele vai ser goleiro do Santo André, a estreia dele, ele tá muito Qual é o motivado. nome dele? Eu não, pra te falar a verdade, eu não. Aqui é assim, né? É É, filho do fulano. Aí sim, Deus. eu não, pra te falar a verdade, eu não tô lembrado do nome dele de cabeça. Eu sei que ele foi o goleiro aqui da Do GE, Piranga eu sei, no Itapiranga. GES. Eu não lembro o nome dele de cabeça. Mas ele me mandou mensagem, ele agradeceu a oportunidade pra você ver, né? E eu estive lá do lado da prefeita e a prefeita bem falou pra mim, a prefeita falou, tu já está observando os jogadores. Eu falei, é verdade, quem se destacar aqui no polo, nós iremos levar. E foi dito e feito. Quando acabou o polo, eu chamei o Rick, chamei o Roberto Libório. Aí me ajudem, quem vocês acham? Olha, o goleiro de Itapiranga se destacou, o, o rapazinho de Itapiranga se destacou, então nós fomos pegando para ingressar no time. E tenho certeza que Itacoatiara vai ser um sucesso. E falando também para vocês, só para indagar também, para ficar registrado, o projeto Jovem Aprendiz, é claro, todo projeto ele tem que ter as suas regras, ele não pode ser solto, porque senão ele foge do padrão É daquilo que verdade. você quer, o objetivo final. Responsabilidade, né? Isso. Então, um dos requisitos que eu coloquei no projeto Jovem Aprendiz é que o aluno não falte aula, que ele seja um aluno que Exemplar. respeite os professores, exemplar, que ele obtenha notas Nas boas, boas. porque você vai dar oportunidade para uma pessoa que não quer estudar, que tira nota vermelha, que não respeita professor, você está indo contrassenso aquilo que você quer no final. É. Então, vai existir os requisitos. Então, assim, essa parte aí que a gente estava conversando, né, doutor? Que eu estava conversando com os três, chamei os três, falei, ó, vocês querem trabalhar, querem ficar aqui com a gente? Primeiro, respeite o pai e a mãe de vocês. Segundo, é necessário vocês terem boas notas. Se vocês estiverem faltando na escola, nem adianta vocês virem para cá. Aí eu expliquei primeira situação, porque assim, para ajudar tem poucas pessoas, mas para criticar vai ter muito. Automaticamente vocês caírem a qualidade de vocês, principalmente no estudo, na nota de vocês, vão levar você, tipo, a mãe não vai ser o pai e a mãe de vocês. Vai falar, ó, terceiro vai dizer, olha, é o seguinte, tá aí, ó, começou a trabalhar, não é necessário ele estar trabalhando, isso é errado, e a nota dele tá caindo, né? Então, assim, conversei bastante com eles, até dois pais já vieram comigo aí, falaram, agradeceram bastante essa parte. Falaram, olha, muito obrigado, tá ajudando meu filho e tal. A gente se coisa um pouco porque eu até falei pra eles, ó, eu, assim, bem peculiar.
Eu tinha dos meus colegas lá, que às vezes os caras queriam, a gente queria comprar um picolé, pô. Só É que eu tinha verdade. dinheiro pra comprar e eles não tinham, pô. Isso mesmo. Aí, porra, eu ficava lá e ficava, porra, aí eu. Tu não vai pegar os picolé, eu me lembro como fosse hoje, pô. Por isso que eu falo, a memória emocional, pô, ela é muito importante. Era 5 centavos o picolé, pô. 5 centavos, pô. Tu tá entendendo? E naquela época a gente andava com 15, 25 centavos no bolso. Não era um negócio de 50 reais. Eu sou dessa época. Ainda era ali no seu Valdemar, né? Tu Isso, lembra? Na isso, isso. escadaria? Aí, galera, aí, porra, a gente ficava. Então, assim, o que eu quero dizer? Assim, as meninas queriam trabalhar, queriam colocar ali. Quando os meninos começavam a, a começar a trabalhar também, tipo, aí eu via, falava, aí ele falava, ei, é o seguinte, eu compro o pastel não, era o cascalho. Eu compro o cascalho, porque o cascalho, não sei se vocês estão lembrados. O cascalho era 50 era 3 por 50 centavos, era 25 centavos um cascalho, mas a menina fazia por 3 3 por pra 50. gente. Aí a gente chegava, um lá ia comprar picolé e o outro ia comprar o cascalho, tá entendendo? Porque a gente não queria, mas hoje em dia não, quero miau, Jesus. Yeah. O picolé era o Aí, melhor. aí então assim a gente ficava alegre, então tem essa parte aí. Quando eu vejo o pai vem aí eu ficava falando, ó, é mérito dele, pô, não é meu mérito, pô, porque se ele não tiver responsabilidade, eu vou mandar embora. Eu não Isso. quero isso aqui, pô. Eles mudaram bastante, então assim, hoje, doutor, assim, o que você precisar da gente pra com ela dar, diz o que se a gente for botar uma faixa lá, né? Por favor, aprovem e tal, a gente vai pra lá, É pô. pra lá. Fazer pressão popular, né? É. E eu digo, e também é interessante o que você falou, porque eu também aderi. No meu escritório eu tô com dois jovens de 17 anos, Aham. mas eu faço também eu tô aderindo ao projeto, por quê? Porque um trabalha pela parte da manhã e o outro trabalha pela parte da tarde, para Uhum. que eles possam ter livre acesso para estudar, para fazer as tarefas de casa. E interessante, eu recebi no meu escritório a professora Márcia Cavalcante, e ela me perguntou, ela falou bem assim, doutor Roberto, o Bruno está trabalhando com você? Eu falei, está, professora. Sabe qual Hum. foi a resposta que ela me deu? Parabéns, porque o Bruno era um dos piores alunos na sala de aula. Depois que você deu oportunidade de emprego para ele, hoje o Bruno quer estudar, ele tem responsabilidade, ele mudou. Então, tu tá vendo a diferença de você dar oportunidade pro jovem? O jovem, ele quer uma oportunidade. E na verdade, doutor, eu vou te falar bem sincero. É, o jovem hoje, se ele andar no caminho errado, ele vai aprender coisas erradas. Se ele tá andando com pessoas certas, é aquele ditado que bom diz que fala: diga com quem andas e direi quem você é. Então, essa situação aí, que é primordial. Eu já tive essa questão, teve uma pessoa que veio aí e falou umas situações aí, e fiquei pensando, né? Tipo, por isso que eu falei, assim, falar, não, mas essas crianças aí, criança de 17, já um tem 16, estão trabalhando, aí tu não acha que isso é errado, não sei o quê, aí porque isso aqui, tal, 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 tal. Eu não sou um cara de. Até a pessoa hoje fala, pô, tu mudou muito, pô, mas é necessário a gente mudar. Justamente. Fosse na época eu ia rebater e tal, eu só fiz rir, virei de costas e fui-me embora. Aí, às vezes, tipo, tem essa nossa parte aqui que a gente fala, a gente sabe o que a gente tá fazendo. A gente vai lá, coloca essa parte aí. Então, assim, a gente coloca, né, doutor, a gente, como pessoa, o que a gente passou lá atrás, eu falo para meus colaboradores hoje, pessoal, eu sei o que vocês passam, porra. Se eu tô colocando, eu quero o melhor para vocês, eu coloco porque eu já passei por isso daí. Eu já fiz isso daí, pô. Mais uma vez, eu me agradeço ao meu pai e minha mãe, como eu falei, a gente sempre teve um poder aquisitivo até meio razoável, dava pra gente, não tinha do melhor, mas pelo menos a gente tinha. Só que eles faziam a gente trabalhar, pô, pra gente ter o que a gente queria. E o principal, responsabilidade. Eu me lembro que meu pai falava o seguinte, falava, ó, se vocês não passarem, vocês vão ter que ir pro campo, me ajudar pra lá. Aí eu, como eu gostava, eu falava, e aí a mamãe dizia, então tu não vai. Então, assim, era essa parte que a gente coloca a responsabilidade e tal. Então vejo hoje por que que a gente está querendo essa situação do apoio mesmo e que puder, por isso que eu tô falando, aqui o nossa Roadster, a situação toda aí a gente colocar, porque hoje você vai pegar de cada 10 jovens que você vai conversar, sinceramente, 8 não sabe que é lavar um prato e não sabe varrer uma casa, pô, te juro mesmo. É verdade.
Eu Tá sei a entendendo? realidade, aham. Aí eu falo, pô, tu não faz isso não? Ele, não, pô. Aí eu, pô, quem faz? Não, mamãe fala que tal lá. Mas é que Então, isso é o mínimo, né? Que o não, cara. é, tipo, como a gente falou assim, cara, assim, que a galera hoje é muito cheia de mimimi. Ah, mas fazer, pode se queimar, se cortar, pô, mas lavar uma louça, ou varrer uma casa e não saber passar um pano, cara, isso é demais, pô. É uma coisa que eu tava conversando com o Fabinho quando ele colocou aqui, que ele falou pra. Ele foi embora com 15 anos, aí o Neto chorava, ele rebolava pelo chão, Não, e é que se é. jogava, falava que queria irmão dele. Aí o Fabinho, cara, eu sofri muito porque eu não tinha essa situação, né? Então, assim, da nossa parte, como eu falo hoje, assim, meu pai e minha mãe, ó, quando a gente tinha 8, 9 anos, aí eles, até hoje eu já sei a quantia de coisa de café, pô. É 2 colheres de café rasa e 4 de açúcar, pô. Tu tá entendendo? Tem que ficar com Porque, a colher assim, ó. tá entendendo? E o meu café, como é que eu faço? É da só do tipo dos antigos. Eu coloco primeiro, coloco a borra do café, coloco, aí eu coloco a água, aí que eu mexo, aí que eu vou levar pro fogo, pô. É no passador? No passador, mas aí, tipo, assim, aí antes de coloca lá pra ferver, né, e tal, aí antes de ferver que eu vou colocar o açúcar. Aí coloca, coa e pronto. Então essa parte de a gente colocar, né, doutor, a gente vê muito essa, quando a gente tem esse tipo de conversa, porque a gente literalmente, que a gente fala assim, isso é muito primordial. Quando você tem pessoas que tá ali e tem o seu mesmo objetivo, você se motiva de novo, pô. Tu tá entendendo? Tu se sente, fala, porra, é isso aqui, que nem a gente tá colocando agora. Fazia muito tempo que eu não me animo pra ir por aí, muito tempo literalmente tá aqui, esse aqui é meu, esse daqui era onde que eu me escondia, como a galera fala, mas aqui eu tenho, como a galera fala, eu tenho minha TV, TV. tenho meu jogo aqui, tenho meus action figure, só que é necessário a gente interagir e você colocar essa parte de como você tá fazendo motivar. Eu falei, pô, então também tem que ir. Então, assim, já tô colocando aqui. Eu não sei se o Neto vai, mas que o Neto ele não gosta disso, né, Neto? Ele falou, eu não vou pra Urucará, não sei o quê. Quando eu vi. Mas só pra lá, porque eu. Galera, não Eu Aí, não, flagrei ele lá. não, doutor, teve mais uma que ele falou que ele não ia sair. Aí tá ele e o Robert e o Henrique, estavam lá pra Orla, pra ver com que. Ainda tava diz que queixando, tava brigando pelo mais fêmea lá. Né, Robert? Tá vendo como que é o negócio? Isso só. É, então, assim, mais uma vez, essas coisas que a gente tem, mas, assim, já colocando em timão aí, pode colocar lá que a gente vai, nas nossas redes sociais aí, que a gente vai divulgar, vamos estar colocando, vocês ganhando ou perdendo, a gente vai estar aí, né? Assim como eu falo, assim, claro que existe outros times, mas, assim, hoje a situação, como eu falo, futebol é que nem amizade. Você tem um aqui, tem um ali, mas sempre você tem um apreço por aquele amigo ali que vai colocar. É que nem de time, né? Time você vai torcer pelo do time do seu pai, pô. Mesmo que o time do melhor amigo tá ali, mas você vai torcer pelo time do seu pai, que você tem apreço mais com seu pai. Então tudo isso aí a gente já tá nessa situação aí. Eu vou fazer um convite também, que eu acho que é necessário a gente trazer o Roberto Libório, né? É, pra ele fazer Pra o. ele, acho que ele tem que trazer ele, pô, pra fazer aquela lá da velha lá do. Pra falar das notícias de Itapiranga, que É, hoje, que hora, aquele horário que a gente tava saindo da. era se- 7 horas da manhã, não, 7 horas. era 6 sete, horas da. 6h30, eu era acho que. 6h30, pô, da academia, Ele já ia ainda, eu acho que com as quentinhas, ele assim. já vinha chegar, A gente até bagunçou. Epa, bora. volta, volta, Se a gente volta, pega aquele horário, a gente tinha a notícia do final de semana todinho. hoje, Onde ia é, ter festa, onde. E é eu que acho que ele é informado, ele ele é tem, bem informado. bem Não, ele não informado, é fofoqueiro, pessoal. Ele é é bem informado. informado. Então, É diferente. é A gente diferente. trazer ele pra gente bater um papo com ele também, então, acho que o papo tá bom, mas o doutor tem algum compromisso por aí que Era só uma meia horinha que a era gente ia meia hora, a conversar, gente mas já tá aqui, assim, quase, quando o papo é bom, graças a Deus, a gente vai embora. vai embora. Só vai dizer a coisa, situação do churrasco. É assim. Só para quando já tá lá no Madrubar. A gente já foi, pra onde que a gente já Já foi? foi. Não, Parintins, Itacoatiara, Taquatiara, o Curituba, São Sebastião, São Sebastião, Silves, Silves, Urucará, a Santa Isabel do Rio Santa Negro. Santa Isabel do Rio Isabel do Rio Negro. Negro. A gente já viajou um bocado aqui, só do...
Mas essa parte que é importante, divulgar a coisa aqui, que eu tava vendo aqui no nosso coisa. Aí depois eu te mostro lá, ó. A gente atingiu a Guiana Francesa, Colômbia e uma parte ali do. Eu acho que é do Paraguai ou Uruguai, mas eu vou ver. Então, assim, teve acesso de 2 ou 3 que dá pra gente ver nesses índices aí de lá. Então, assim, quando o cara veio, até um cara me mandou, pô, aqui na minha rede social aqui, ele é de Recife. E aí a gente tava comentando aqui da situação da menina lá, que tá pra. A Raíssa, Raíssa, que ela tá pra São Paulo, Raíssa Fernanda. pra Portugal. E aí parece que o dela são parentes de lá, pô. Aí tal, né? Ele falou: olha, eu ouvi o podcast de vocês e tal, gostei do cenário, não sei o quê. Aí ele até comentou muito que dessa questão dos action figures, né? Que ele tá até. Aí eu falei: vocês trabalham com. Aí começou a falar, perguntar qual era a câmera que a gente trabalhava, qual que era o programa que a gente também tá trabalhando. E aí a gente, então o que que eu quero dizer? A gente consegue ter conhecimento, conhecimento não, levar informação daqui do nosso estado para outros estados. Aí ele, sabe o que que ele fala? Ele mandou uma mensagem, vou até colocar aqui, ó. Aí ele falou: cara, quantos habitantes tem? Eu falei: 10.000. 10.000, vocês têm essa estrutura aí? Aí, tipo, ele pensando que, tipo, era tipo um, vamos colocar uma fazenda, entende? Tipo, que a gente não. Aí eu peguei, eu mandei porque que a gente coloca da loja. Pô. Aí falou: não, não é aí não, porque é esse jeito dele. Oh, uai, né? Mas. Então, quando a gente coloca, mais uma vez aqui, a gente vai levar um exemplo que a gente tá conversando. Santa Isabel da Cachoeira, Do Rio do Negro. Rio Negro. Aí a galera vai lá, e, porra, onde é isso aqui? Aí vão ver, pô, ele entra, literalmente baixa o Google Map lá e vão lá, acessa, então coloca no Google lá e tal, procurar saber. E a gente vai divulgando o Amazonas todo. Mas o principal, primeiro a gente tem que divulgar aqui onde a gente Nossa mora. cidade, né? E depois a gente vai estar, se Deus quiser. Nosso projeto é daqui a 1 ano, 2 anos já dar uma volta lá no Japão, ir pra Inglaterra, Paraguai. o Me levem pro Paraguai. Japão, quero ir. Tem no Paraguai aqui. A gente vai estar lá filmando lá. O Neto, como sempre, fofocando, opa, Isso, procurando bem notícia. informado, rapaz. Só informações, né? Então a gente, por hoje, a gente vai deixar A gente queria continuar mais, né? Que tem até muita conversa pra gente levar aí, mas vai ter que ficar por aqui. Esqueça de se inscrever no canal, compartilhar. Quero que chegue logo no 1.000, que eu quero casar, mas tá difícil. Então, mas eu não vou arregar, não. Então, obrigado, doutor, por estar aqui com a gente mais uma vez. Vai chegar a terceira, a quarta vez que eu sei que o senhor sempre será bem-vindo aqui. Vamos falar aí do Brazuca e do Santo André e de muitas outras coisas que eu ia falar, mas vai ficar para próxima, aquela do Rua de Lazer, né? Que algumas pessoas me perguntaram, mas vai ficar para próxima. Ainda Tá tem a bem? situação de Urucará também, que a gente pode fazer lá a situação que o Ah, é. convidou pra A gente ir gente lá, né? vai estar aí em Urucará, se Deus quiser. Aí A o gente, o doutor vai meu. estar vai tá por lá, a Vamos gente. lá, vamos combinar, doutor. Lá 24. tem aí um barzinho, um ambiente lá pra gente bater um papo aí. O Foi Eider do Rota Bota- 88. Maravilhoso. Então é um local bem ambiente mesmo que a gente pode, o que eu digo, a gente se sente na capital. o cara convidou de um Foi podcast lá, né? na verdade foi um amigo meu que é empreendedor lá, ele que tipo, quer falar do empreendimento dele, tem os caras lá da página, eu não tô lembrado do nome, que o- elogiaram o nosso ambiente de trabalho e a nossa atitude de poder estar contribuindo, né? Assim, como ele falou, a gente pode se juntar e fazer também uma coisa que eles querem, não é só, os caras estão sendo melhor que eu, não. O importante é que todo mundo tá colaborando para nossa região e botar a nossa região aqui, o médio baixo, lá em cima. Invisibilidade, né? Exatamente. Então, se Deus quiser, a gente vai estar aí, né? A gente vai pegar aquele 15, doutor. E vamos vazar. Mas não sair de noite, não. Mas não. Pessoal, eu vou falar uma situação. Pessoal, é o seguinte. Aqui, essa época, se deu o quê? 1 hora? Deu 1 hora porque tá pelo furo ainda. É. Pessoal, ó, daqui é o seguinte. Essa época fica escuro. E você ir nessa época, literalmente tá cheio. Você vai, passa por pau, vai boiando. Literalmente é árvore, vai. Então, assim, essa situação é aventurada, no escuro, no 15, eu tenho certeza que ainda era Lanterna ou celular. ou Você viu?
Aí só é, seja o que Deus abençoe, seja o que Deus quiser. Essas aventuras eu não quero, não. Não acabou a Porque- gasolina, não. Não, não, dessa vez não, foi maquinada de gasolina. Às vezes o cara calcula, né? Tem que soprar o tanque. Uma Não, eu vez nós vou. fomos quase 15 no 15 no 15. Por isso que tem Era melhor ir tendo remando. eu quero falar porque uma vez, eu vou deixar essa história pra depois, mas só pra vocês saberem, a gente não acabou muito bem, não. Não. Porque, meu amigo, o cara vai dessa daí aventurar. Diz a coisa, não dá pra arriscar. Tem o Whindersson que ele fala que é o seguinte: tu tá doido que eu vou pular de bungee jump, sabe lá quantas vidas eu não vim pra poder ter o que eu tenho hoje, eu vou estar me arriscando. Isso aí eu não faço mais nada, mano. Então, assim, doutor, o senhor quer falar alguma coisa, deixar aí para nossos, é, literalmente, que estão assistindo a gente aí? Primeiramente, agradecer a Deus. Mais uma vez, estou muito satisfeito de estar aqui participando com vocês. Essa roda de conversa muito saudável, como o Neto falou. Nós tínhamos uma expectativa de ser 30 minutos, acho que já estão mais de 1 hora. E vários assuntos foram explanados aqui, mas assuntos relevantes, principalmente na área do esporte, do projeto Jovem Aprendiz. E quero dizer, só dar um recado à juventude, que quando esse projeto for aprovado, sancionado pela prefeita, que vocês usufruam com muita responsabilidade, com muita força de vontade e com o espírito de vencedor, porque assim como o empreendimento Grécia Magazine já aderiu, como eu falei na tribuna da Câmara, eu parabenizei os empresários do grupo Grécia Magazine porque eles aderiram ao projeto Jovem Aprendiz, assim como eu estou aderindo na minha área jurídica, como advogado contratando 2 jovens de 17 anos, assim como outros empresários de Itapiranga, até a administração pública, a prefeita Denise, com certeza irão aderir a esse projeto. Então, tenham responsabilidade, tenham força de vontade. Esse projeto ele veio para revolucionar o nosso município, para que vocês possam ter oportunidade de levar pelo menos a namoradinha no lanche para comer um x-salada, um misto. E isso é gratificante. Como o Neto falou, o próximo projeto será brincadeiras de rua. Nós vamos relembrar a brincadeira do elástico, da rouba-bandeira, da pincha, mata no meio, do Bang Bang, até do Boli Boli, que nunca mais, né, nós ouvimos falar, mas nós vamos recuperar essas Isso é brincadeiras. TikTok. Nós vamos recuperar essa brincadeira. Já conversei com o secretário de Juventude, com o Neemias, para que a gente possa nos unir nesse projeto da Brincadeiras de Rua, porque é sensacional. Agradecer a vocês pela recepção maravilhosa e dizer que eu estou muito feliz pelo projeto que vocês estão alcançando, e eu tenho certeza que esse projeto, o qual vocês estão aqui, ele vai ainda se expandir para o mundo todo, Japão, Estados Unidos. A nossa vida ela é feita de sonhos, e esses sonhos eles se tornam realidade quando a gente crê. Então, parabéns mais uma vez ao podcast de vocês, a toda essa estrutura, a toda a recepção que vocês têm dado. E vamos só lembrar, né, Neto? Afinal, a gente quer o empresário lá em Taquatiara torcendo, né? E eu vou estar escondido. Se for final itapiranguense, eu vou estar escondido. Vocês não vão me ver lá. Vocês vão me ver no vestiário só com o terço rezando. Vamos lá ir pra Ainda lá, levar o vamos nosso levar o DJ pipoca no e Santo vamos fazer as André. apostas, né? Eu só sei que um time de Itapiranga vai ganhar, se for assim. É. É verdade. Mas foi muito satisfatório realmente estar aqui com vocês, né? E dizer que agradeço de coração. E também fico feliz pelo empreendimento, por, graças a Deus, poder colaborar também com o handebol, com patrocínio. E isso é maravilhoso, você fazer de coração, você ajudar porque gosta, porque quer, sem nenhum tipo de interesse. O nosso intuito é levantar a bandeira para que a gente não possa, porque a gente colocando os jovens é, no mercado de trabalho, no esporte, você está colaborando para que aquele jovem não venha a trazer prejuízo à sociedade, com furtos, roubos,
prostituição, tráfico de drogas, porque isso, infelizmente, é uma tristeza. Mas a gente, graças a Deus, ultimamente eu estou tão feliz porque trabalho na área jurídica, você vê que o índice está baixando no município de Itapiranga, tanto de roubo, furto e tráfico de droga. Então, é por quê? Porque os jovens estão começando a ter oportunidade. E quero também já falar para vocês que quando o projeto for sancionado pela prefeita Denise do Jovem Aprendiz, nós vamos fazer o encarte e vamos colocar nos estabelecimentos. Eu apoio o projeto Jovem Aprendiz. Pronto, isso vai ser maravilhoso. E agradeço de coração por estar aqui com vocês mais uma vez. Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Até a próxima.